Olá pessoal, tudo bem? Tranquilos? Vamos continuar? Agora falando sobre forças. Nós discutimos tanto nas duas primeiras aulas de mecânica de dinâmica sobre força resultante sendo a somatória das forças. Porque força já é uma grandeza intuitiva, mas a partir de agora nós iremos registrar o que entendemos como força. Então, vem comigo por favor. Professor, o que é força? E então, vou ficar lhe devendo. Não há uma definição propriamente dita do que é força. Não se demonstra força, né? Apresenta-se através de experimentos, verifica-se através de ações, entende-se sua presença, mas nós não podemos vê-la, nós não temos como enxergar as forças. Apenas é um modelo que nos ajuda a representar e entender o movimento dos corpos. Então, eu quero que vocês entendam assim: força. Para existir força, eu preciso compreender que força é uma interação entre corpos. Ah, compreendo. Veja, você não tem força. Você possui energia e não força. Quando você quer transferir energia para alguém, você se usa da força. A força é o agente de transferência de energia, mas não é a energia. Você tem energia e não força, certo? Outra coisa, força é capaz de gerar equilíbrio. Lembra que nós discutimos? Equilíbrio estático ou dinâmico? E a força ainda pode causar deformação. São os efeitos da força. Nós vamos escrever assim. Primeira coisa que eu disse para você: força é responsável por transferir energia. Ah, é verdade, né, professor? Para eu transferir energia de um corpinho para o outro, eu uso força. Exatamente. O ato de se transferir energia nós chamaremos de trabalho. Aulas posteriores, melhores cenas do próximo capítulo, né? Trabalho, transferência de energia. Professor, mas o que é essa tal de energia? Por enquanto eu quero que você entenda assim, ó. Energia é aquilo que te torna capaz de estar ou entrar em movimento. Ah, professor, quer dizer que se eu estou andando, eu tenho energia? Aham. Você está em movimento, você tem energia. Professor, mas se eu posso entrar a qualquer momento, se eu decidir assim do nada, é sinal que você tem energia também, certo? Ah, compreendi. Então, força pode transferir energia. Isso. O que mais? Força pode gerar deformação. Quando eu aplico uma força numa bola, por exemplo, eu posso deformá-la, né? Quando eu aplico força sobre uma massinha, eu posso deformá-la. A força é capaz de gerar deformação. Também será uma das nossas próximas aulas. Vamos falar um pouquinho sobre força elástica, mas aguarda aí um pouquinho. E força também é capaz de gerar equilíbrio. Ah, professor, disso aí o senhor já tinha dito, né? Que para gerar o equilíbrio, obrigatoriamente, a força resultante tinha que ser zero. Eita, que tu entendeu a primeira lei de Newton, né? Equilíbrio, a resultante tem que ser zero. Mas quando é que ela acontece mesmo? Professor, você não me pega não. Ela só acontece em duas situações. Equilíbrio estático é quando o corpinho está em repouso absoluto. Ou ele está em um equilíbrio dinâmico, também conhecido como equilíbrio cinético, né? Kinect, movimento, é quando o corpinho está em movimento retilíneo e uniforme. Pronto. Eita, professor, compreendi. Então, força é capaz de criar tudo isso? Exatamente. A força é capaz de criar tudo isso. Porém, as forças elas são divididas em categorias. Eu vou colocar aqui a primeira categoria como sendo as chamadas forças de campo. Professor, o que é uma força de campo? Força de campo é aquela em que eu não tenho um contato direto com outro corpo.
Eu sou capaz de criar uma força nele, mesmo sem tocá-lo, através do que nós chamamos de uma região de domínio. Eita, professor, quer dizer então que o campo é uma região de domínio? Isso! Aqui a força surgirá sem o contato. Veja, existem os corpos, só não existe contato. Professor, me dê exemplo dessas forças aí, por favor, só para eu entender. Pois bem, tem uma que está agindo em você agora. É a chamada força gravitacional. Ah, compreendo, professor. Força gravitacional nós vamos chamar de FG, certo? Ela ganha um nome mais bonitinho, que você conhece já. Deve estar usando errado, mas você conhece. A força gravitacional, ela também é conhecida como sendo força-peso. Eita, professor, essa aqui eu acho que eu conhecia mesmo. Eu já ouvi falar de peso. Pois é. Professor, então força gravitacional também é chamada de peso? É. Mas o peso é uma nomenclatura muito particular. Só é usada para objetos próximos à superfície de um grande astro. Próximos à superfície terrestre, por exemplo. Ok? Ah, compreendo, professor. Essa é a força gravitacional. Isso. Existe uma outra força que age à distância, que é a força elétrica. Ah, compreendo, professor. Então, a força-peso é só quando está próximo. Exato. Se eu pegar um objeto e soltá-lo, ele cai. Ele cai por quê? Porque ele está sob a ação de uma força gravitacional. É a Terra atraindo esse corpinho. Mas como esse corpinho está próximo da Terra, a gente chama de força-peso, certo? Entendi. Todo corpo tem? Uhum. Agora, um segundo exemplo de força, né? Força de campo, é a força elétrica. Essa nós chamaremos de FEL, força elétrica. Essa através de um campo elétrico. Veremos isso nas melhores cenas do próximo capítulo em elétrica. E mais um tipo de força que veremos nas próximas cenas é a força do tipo magnética. É aquela força, né, quando um ímã empurra o outro ou um ímã atrai o outro, mesmo sem estar em contato. É através de um campo também, através de um campo magnético. Continuando a divisão em categorias, a segunda categoria são das forças de contato. Professor, o que são forças de contato? O nome está falando. Quando um corpo está em contato com o outro direto, certo? Tudo que não for de campo é força de contato. A primeira delas é a chamada força normal. É a força que surge sempre que um corpinho está apoiado sobre o outro. Se tem apoio, tem normal. Lembrando que essa força, ela sempre será perpendicular ao apoio. Professor, o que é perpendicular mesmo? 90 graus. 90 graus com o apoio, certo? Outra força que nós também usaremos bastante. Força de atrito. Só existe se um corpinho estiver atritando com o outro? Exatamente. Professor, e essa força aí, como ela é? Ela é sempre oposta à tendência de escorregar. Professor, me explique a diferença entre as duas. A normal é uma força de apoio. Quando eu estou sentado na cadeira, eu empurro a cadeira para baixo. A cadeira me empurra para cima. Essa força trocada entre nós, essa força de apoio, é chamada de normal. Quando você está de pé no solo, você empurra o solo para baixo, o solo te empurra para cima. É uma força normal, uma força de apoio. Quando você encosta na parede, você aplica uma força na parede. A parede aplica uma força em você. É uma força de apoio. É uma normal. O atrito, ele surge quando o corpinho tende a escorregar. O atrito é o oposto ao escorregamento. Presta atenção. Não é oposto ao movimento. É oposto ao escorregamento. Vou dar exemplos depois para que isso fique mais claro, certo? E a terceira e última força de contato
é a chamada força tração. Professor, quando é que eu tenho força tração? A força tração, ela também é conhecida como força de tensão. Tudo bem? Ela ocorre sempre que houver tendência à ruptura. Então imagina que eu tenho um cabo esticado. A partir do momento em que eu estiquei, ele vai querer romper. Para não romper, ele vai aplicar uma força contrária. Essa força é uma força de tração ou de tensão. Se eu amarrar uma corda em você e te puxar, quando eu te puxar, a corda vai esticar e vai querer romper. Para não romper, ela aplicará uma tensão sobre você, te puxando, e uma força de tensão em mim, puxando no sentido contrário. Certo? Tudo bem? Essas são as 3 forças de contato. Agora eu vou desenhar uma série de situações com exemplos de aplicação dessas leis. Ok? Então vamos a alguns exemplos. Eu desenhei 3 situações distintas e nós vamos desenhar as forças que atuam sobre eles, ok? Em todos esses corpos atua o campo gravitacional terrestre voltado para baixo. Logo, todos estarão submetidos à força gravitacional peso, pois estão próximos o suficiente da Terra para assim serem chamadas de força-peso. Em todos, a força-peso é sempre na vertical para baixo. Qualquer corpinho que eu soltar, ele sempre vai querer vir para baixo. Peso sempre na vertical para baixo. Então, corpinho no plano horizontal, peso na vertical para baixo. Corpinho no plano horizontal, peso na vertical para baixo. Mas, professor, você vai repetir o exercício 2 vezes aí? É porque serão situações distintas. O primeiro eu vou deixar em repouso, o segundo eu vou pôr para andar. Então, nós vamos discutir isso daqui a pouquinho, mas independente disso, o peso sempre será na vertical para baixo. Corpinho no plano inclinado, nós vamos ter uma aula só de plano inclinado, mas sempre que ele estiver no plano inclinado, ele também estará submetido à ação da força-peso na vertical para baixo. Professor, tem outro plano inclinado aí. Vai lá, desenha lá também. Força-peso na vertical para baixo. Pronto, entendi, professor. E aquele ali está passando no alto de um looping, né? Pensa lá, montanha-russa, está passando no alto do looping aquele corpinho. Ah, professor, e lá em cima também haverá ação do peso. Aí, professor, por isso que eu não vou na montanha-russa, né? Professor, e esse outro aí? Esse outro é um corpinho que está balançando, né? Ah, entendi. Olha lá, está balançando. E a força? A força-peso que age nele? Está aqui, ó, sempre na vertical para baixo. Professor, independente de onde ele estiver, tá vendo, ó? Ela é sempre igual, ela tem sempre a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Ah, entendi, professor. Agora, vamos voltar lá no primeiro, professor? Pronto, tá lá, voltando no primeiro. O que mais que eu tenho? Agora vamos para as forças de apoio, para as forças de contato, né? Ah, entendi. Esse corpinho está em contato com o solo. Ele empurra o solo para baixo, o solo empurra ele para cima. Tá aqui, ó. É a normal, força de apoio. O mesmo acontece no de baixo. Ele empurra o solo para baixo, o solo o empurra para cima. Tá aqui, ó. A normal. Ah, compreendi, professor. Ela também forma 90 graus com o apoio. Mas e aqueles dois que estão no plano inclinado, como é que fica? Então, eles também empurram o plano para baixo. O plano os empurra para cima, na perpendicular. Então veja, ó. A normal perpendicular ao solo. E olha aí, também a normal perpendicular ao solo para cima. E o último, ele também está apoiado, só que apoiado no teto. Ele empurra o teto para cima. O teto vai empurrá-lo para baixo. Ah, professor, mas é por isso mesmo que eu não vou na montanha-russa. Ó, tem duas forças viradas para baixo? Lógico que eu vou cair. Calma, vou te explicar o porquê não, certo? Mas antes disso, vamos voltar. Vamos aqui para o primeiro corpinho. Primeiro corpinho, professor. Primeiro corpinho, eu lhe disse que faria... Se esse corpinho está em repouso, posso dizer que
que a força resultante sobre ele é igual a zero. E se a força resultante sobre ele é igual a zero, isso implica que ele está em um estado de equilíbrio. Ah, compreendi, professor. Exato, ele está em repouso, resultante é igual a zero, então é equilíbrio. Ah, mas se a resultante é igual a zero, então significa que a soma das duas dá zero? Exato, ele está em repouso, resultante é igual a zero, então é equilíbrio. Ah, mas se a resultante é igual a zero, então significa que a soma das duas dá zero? Isso, uma é igual a outra em módulo, ó. A normal é igual ao peso, certo? Professor, e o corpinho de baixo? Qual é a diferença do de cima? O de baixo eu vou colocá-lo para escorregar. Então, imaginemos que ele esteja andando para a direita. Então, ó, vou representar um vetor movimento aqui, ó. Vetor velocidade para a direita, certo? Pois bem, ele andando para a direita, ele tende a escorregar para a direita. Tá aqui, ó. Ah, ele está escorregando, professor. Imagina que alguém jogou ele para a direita, ele está indo para a direita, mas ele está escorregando, né? Ah, entendi. Ele está indo para a direita porque alguém já empurrou, exato. Só que como ele está escorregando, surgirá uma força contrária a esse escorregamento, tentando evitar que ele escorregue. Essa força oposta ao escorregamento, nós chamaremos de força de atrito. Está aqui. Em alguns livros aparece FAT, em alguns AT. Nós vamos aqui usar AT. Optei pelo uso do AT. Esse corpinho está sob a ação de três forças. Peso que a terra puxa, normal de apoio com o solo e atrito porque está evitando escorregar. Esse corpinho nem sobe, nem entra no solo, certo? Isso implica que a normal continua sendo igual ao peso. Ah, lógico, né, professor? Uma força é igual a outra, por isso que ele não vai nem para cima nem para baixo. Isso. Agora, se eu somasse essas três forças, a soma das três forças é a resultante. Porém, a normal é igual ao peso. Ou seja, elas já se cancelaram. Peso, normal e atrito. A soma das três é a resultante. Mas o peso já cancelou com a normal, sobrou só o atrito. Ah, professor, então isso quer dizer que a tua força resultante aqui será o atrito. Poxa vida, professor, então aqui vai ter uma resultante, é? Professor, e essa resultante vai ser o atrito? É. Ele está para trás? Tá, contrário ao movimento. Agora, você se lembra que a força resultante gera uma aceleração? Ah, professor, eu lembro que tu falou, né? Segundo a lei de Newton, a força resultante vai causar uma aceleração. Isso. Se a velocidade está para um lado e a aceleração está para o outro, esse movimento só pode ser um movimento retardado, né? O corpinho está indo para um lado, mas a aceleração está apontando para o outro. Certo? Tudo bem? Ah, entendi, professor. Professor, agora vamos lá para o plano inclinado. Vamos lá. Terá aula só sobre ele, mas por enquanto vamos entender o que está acontecendo. Quando eu ponho um corpinho em cima de um plano inclinado e esse corpinho está em repouso, se ele está em repouso, significa que a força resultante sobre ele é igual a zero. Ah, tem razão, professor, a força resultante sobre ele é igual a zero, né? Mas como que isso acontece, professor? Isso acontece porque, se nós somarmos esses dois vetores, nós teríamos alguma coisa parecida com isso, ó. Paralelo do peso no limite da normal, paralelo da normal no limite do peso. Eu estou deslocando esse vetor para cá, um na sequência do outro, isso me daria uma resultante aqui para baixo assim, né? Ó. Ah, professor, mas você não falou que a resultante é zero? Pois bem, sabe o que está acontecendo? É que esse corpinho, ele tenderia a escorregar para baixo, mas tem alguém evitando esse escorregamento. Professor, ele iria escorregar? Ele gostaria de escorregar para baixo. Tá aqui, ó. No entanto, ele não irá. Ele permanecerá em repouso. Sabe por quê? Porque surgirá aqui uma força contrária à tendência de escorregar. O atrito. A soma dessas três dá zero. Certo? Continuando, o próximo plano inclinado, ao contrário do primeiro, eu vou fazer sem atrito. Ah, entendi, professor. Esse aqui vai ser, imagina uma superfície perfeitamente lisa.
sem atrito. Professor, se não tem atrito, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, eu vou somar a normal com o peso. Lembra a história de deslocar os vetores, né? Pega o peso, desenha aqui na continuidade da normal, ou a normal na continuidade do peso, e assim você consegue a resultante entre eles, paralela ao solo para baixo. Ah, mas se tem uma resultante para baixo, professor, vai gerar uma aceleração para baixo, não vai? Exatamente. Essa resultante irá causar uma aceleração para baixo, fazendo com que esse corpinho passe a adquirir movimento. Caracoles, professor, por isso que se eu pôr um corpinho num plano sem atrito, ele desce escorregando? Exato. Por conta da aceleração que foi gerada pela resultante. Ah, é por conta da segunda lei, né, professor? Quando a força resultante é diferente de zero, ela causa uma aceleração, lembra disso? Nesse caso, a aceleração é a favor do próprio movimento, a favor da velocidade. A velocidade vai crescer, portanto nós chamaremos de movimento acelerado. Agora vamos para aquele lado de cima, aquele que está no alto do looping, passando lá em cima. Professor, o que acontece? Bom, vamos entender. Ele vem vindo aqui assim, ó. Então, quando ele chegar neste ponto, que a velocidade dele esteja apontando para a esquerda. Tu percebeu as cores de onde eu desenhei os vetores? Eu quero chamar a sua atenção. Os vetores velocidade são verdes e estão fora do corpinho. Os vetores forças são vetores laranjas e estão nos corpinhos, porque a força age no corpinho e a velocidade é representação do movimento do corpinho, não age sobre ele, é dele, certo? Ah, entendi, professor. E que mais? Eu tenho duas forças apontando para baixo. A soma delas é a resultante. Essa resultante, ela vai ganhar um nome em especial, tá aqui, ó. É a soma das duas, se as duas estão apontando para baixo, ela também vai estar apontando para baixo. Ela é a força resultante. Só que essa força resultante tem um nome especial. Ela é chamada de força resultante centrípeta, porque ela está apontando aqui para o centro do movimento circular. Poderia até escrever, resultante não é a soma das forças? Força resultante centrípeta é igual ao peso mais a normal. Pronto. Ah, professor, estou entendendo. A resultante é só somar os vetores? Isso. Como os dois estão para o mesmo lado, eu somo os dois. Aí existe uma situação muito importante que a gente vai ver mais para frente, chamada de situação limite. Professor, o que é a situação limite? É quando o corpinho passa lá em cima, na iminência de perder o contato. Ele está querendo cair. No momento em que ele perder o contato, presta atenção na minha fala, perder o contato. Quem representa o contato é a normal. Então, no limite, a normal iria a zero. Então, nós escreveríamos neste momento que a força resultante seria apenas, a força resultante centrípeta seria apenas a força-peso. Certo? Ah, entendi, professor. A gente vai discutir isso mais tarde, tudo bem? E para terminar, esse último corpinho agora, ele está sobre a ação do peso, puxando para baixo, mas ele está amarrado numa corda. Ele puxa a corda para baixo, esticando a corda. A corda, para não romper, puxa ele para cima. É a tração na corda. Ah, entendi, professor. Aqui embaixo também? Sim. Só que embaixo, quando ele passar aqui embaixo, ele terá a sua maior velocidade, certo? A tendência dele, ele está descendo. A tendência dele continuar descendo é muito maior. Então ele vai puxar a corda com muito mais força. E a corda vai puxá-lo com muito mais força também, para evitar que ela se rompa. Eu vou chamar de telinha. Ah, entendi, professor. Mas e agora? Só para a gente brincar um pouquinho. Se eu somar este vetor com este vetor, tá aqui, peso no limite da tração, tração no limite do peso. Desloquei esse vetor para cá ou desloquei esse para cá. Eu vejo que há uma resultante voltada para baixo. Por isso que esse corpinho vai acelerar para baixo, certo? E quando ele está no ponto mais baixo, você está vendo que a tração é muito maior que o peso? Como a tração é maior que o peso, aqui a resultante estará voltada para cima.
Neste caso, ela será chamada de força resultante centrípeta. Aqui ela é meramente chamada de força resultante. Ah, eu poderia calcular, professor? Poderia. A força resultante no ponto mais baixo, por exemplo, a força resultante centrípeta, seria a soma do T' mais o peso. No sentido da resultante, a gente sempre vai considerar positivo para facilitar a nossa vida. Então vai ficar T' mais o peso, mas como o peso está no sentido contrário, fica negativo, está aqui. Então a resultante centrípeta seria T' menos o peso. Eita, professor, é bastante coisa, né? É bastante coisa, mas fique tranquilo. Essas brincadeiras todas nós veremos passo a passo em exercícios distintos, tudo bem? O intuito desses 6 modelinhos foi que você visse a aplicação das forças, como que eu as desenho. Peso sempre na vertical para baixo, normal sempre perpendicular ao solo para cima, tração sempre evitando que a corda se rompa e o atrito sempre oposto ao escorregamento, certo? Espero que tenha lhe ajudado até aqui. Até o próximo vídeo com força elástica. Grande abraço!